As chapas de aço, são de aço inoxidável, elas entraram pela primeira vez quando eu fui desenvolver esse projeto, que é um múltiplo que eu fiz para a Arte Nexus, comentando a minha instalação na Casa Daros, aquela instalação grande lá que ocorreu na época da inauguração da Casa Daros. E então existem nesse trabalho, né, as ondulações feitas em policarbonato, com essa impressão nesses verdes que eu fui conseguindo chegar lá, mas eu queria trazer para esse raciocínio a presença das paredes, porque inclusive a questão que estava rolando nesse período dos projetos da Casa Daros era a pergunta que eu fazia de para que servem as paredes dos museus, porque às vezes pode furar, não pode furar, etc. e tal. Falei, bom, vou construir as paredes de aço. E aí joguei estas paredes de aço, algumas que são foscas e outras que são espelhadas, e ao desenvolver esse trabalho, eu percebi que me interessava muito mais a presença destes elementos de aço do que da própria presença das grandes torções, que eu já domino desde 99, essas torções em policarbonato, que eu já estava com uma certa prática de fazer um cálculo estrutural para ter um resultado estético. A partir, então, daquele primeiro projeto, que remete à questão da instalação de grande escala na Casa Daros, eu fiz uma série de outros trabalhos menores que remetiam às minhas outras instalações e onde a presença mais forte era sempre das paredes de aço. Então, eu fiz comentando a Documenta de Cássia, eu fiz comentando a instalação na Pinacoteca de São Paulo, e elas lidavam essas esculturas quase todas com a presença da chapa de aço e das torções em policarbonato, menos uma delas, que foi a que comentava o espaço e a instalação na Fundação Iberê Camargo. Nestas, eu resolvi eliminar a presença do policarbonato. Daí, então, é que veio para cá, que são esses trabalhos que eu estou querendo e vou apresentar, então, na galeria, porque eles trazem ainda a referência para mim das paredes, né? Mas eles trazem a intervenção das grandes curvas, que eram algumas em policarbonato. Então, quando eu cheguei nessas formas, eu consegui trazer a forma curva para o trabalho, a forma curva, então, sendo de aço e não de poli, e aqui também elas remetendo ao espaço arquitetônico. Quando eu recebi o convite para fazer a exposição no Museu de Arte Moderna, eu estava mergulhada nesse universo de aço inox o tempo todo e deixando de lado o policarbonato. Então, o que ocorreu? A escala do museu, eu volto a mergulhar dentro de um raciocínio que me é familiar, que é a atenção do trabalho de grande porte em escalas arquitetônicas monumentais. E aí, conversando com a Lígia Canongia, que é a curadora da exposição, falei, não, então eu vou fazer um trabalho para o lugar. E trouxe, isso aqui é interessante, pelo menos para mim, a presença dessas paredes curvas que estavam no projeto que comentava a arquitetura do CISA na Fundação Iberê Camargo, né? E aqui está presente nessas esculturas que vão para a galeria, e falei, não, eu vou querer jogar paredes curvas no ar, paredes com 6 metros por 1,5, que era a proporção que eu queria, curvadas na escala do museu. Então, nós teremos 2 paredes voadoras no museu que remetem a estes trabalhos, né, que não são estudos, eles já são a obra em si. E na galeria, o que eu quero é poder mostrar que estes trabalhos que estão no MAN, nessa escala gigantesca, mas
cujo material começou numa escultura pequena, né, que o raciocínio destes trabalhos possa voltar à escala pequena e que mantendo o mesmo vigor. Então, por isso é que as obras que vão estar na galeria me interessam sobremaneira, porque elas vão caminhar num fio bem sutil, né, de referências poéticas e estruturais, porque com as grandes eu sei lidar. Eu lido melhor com as grandes formas, com os grandes desafios estruturais, com os embates arquitetônicos. Os menores, como eu sempre brinco, para não virar uma joinha, nada contra as joias, mas eu não quero que eles o sejam, que tenham um vigor numa escala menor, é muito mais delicado. Então, são estas investigações, como aqui, né, como nesta que está ainda em desenvolvimento, porque ela ainda vai ter uma curvatura, que eu estou testando até onde que a poética do trabalho se organiza de uma maneira veemente, mas de uma maneira adequada estruturalmente nestes formatos menores.